E aí, galera, última aula de movimentos que eu tenho para apresentar para vocês. Ai, Pica-Pau, graças a Deus, não aguento mais olhar para esse nariz. Ele nem cabe na tela direito, não sei o que você está reclamando, tá? Beleza? Olha só, vou falar do que agora? Vamos falar de balística. O que é balística? Cara, é quando você taca alguma coisa em alguém, ou quando alguém taca alguma coisa em você, você sabe desviar dessa alguma coisa, porque você é ninja, né? Porque você assistiu Matrix, você fica repetindo os movimentos do pessoal. Olha, até mudei ele, tá vendo? Ninja, tá? Mas, galera, acontece que na balística eu vou exatamente estudar movimentos. Estudo do movimento de projéteis. Projétil, bólido, corpo, ente, tá? O nome do objeto que você vai jogar não importa, tá? Mas é lançar objetos de dimensões expressíveis em ambientes. Primeiro, então, ambientes controlados. Ambientes sem resistência do ar, então despreza-se a resistência do ar, por isso que muitas vezes se fala que a experiência é realizada no vácuo. E no ambiente onde não tendo resistência do ar, não sendo no vácuo, a experiência rola sob efeito da aceleração única, que é a aceleração da gravidade. Então, em todos os movimentos balísticos, eu vou usar a aceleração como sendo a gravidade do local. Não anota como 10, beleza? Porque a experiência pode não ser feita na Terra. A experiência pode ser feita na Lua, a experiência pode ser feita em Marte, beleza? Então, anota o quê? Anota que a aceleração é a gravidade do local onde você está. Que pode ser a Terra, Marte, Lua. Show? Beleza? Muito bem. No caso de um lançamento realizado na Terra, essa aceleração vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ótimo, vamos adiante. Primeiro movimento é a queda livre, tá? Como o pão amanteigado que cai da mesa e sempre cai com o lado da manteiga virado para baixo, tá certo? Poxa, cara, é uma queda livre, tá joia? Tá ok? Ora, Pica-Pau, o que é queda livre? É quando a velocidade é zero, inicial. A velocidade inicial é zero. Você abandonou o corpo. Abandonou o corpo e ele fez o quê? Ele caiu. Caiu sob efeito da gravidade. Ou a aceleração que atua sobre ele é a gravidade. Que legal. Pica-Pau, o que eu posso trabalhar aí? Cara, tem aceleração? Move. Certo? Então, olha só que legal. Primeiro, o tempo de queda. Vê se aquela equação você não conhece do move. Vê se aquela equação não é do move. Joga na tela cheia para mim, Douglas, rapidão. Olha que legal. Pica-Pau, lembrei dessa equação. Não exatamente nesse formato, mas eu lembrei dessa equação. Que joia, cara. Olha, muito bem. Quem que é o ΔS? Eu vou chamar de H. A altura. Quem que é a velocidade inicial? Como é queda livre, partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero. E a aceleração, qual que é? É G. Olha, então substituindo tudo, eu vou chegar em então, um tempo de queda como raiz quadrada 2H sobre G. Eu posso decorar essa equação? Pode. Mas você tem a equação extensa ali, é grandona, mas você já decorou ela, já vai estudá-la. Por que você precisa decorar outras coisas? Mas tudo bem. Cabe? Tem espaço no seu HD? Pronto, tá aí. Tempo de queda na queda livre. Raiz quadrada 2H sobre G. Ora, além do tempo, eu posso estudar também a velocidade. A velocidade imediatamente antes do impacto. Por quê? Depois do impacto ele parou, ou ficou quicando, não importa, mas, moçada, a velocidade imediatamente antes de tocar o solo vai ser dada aí. Olha que legal, a equação que você conhece também, Torricelli, não é? Joia? Joga na tela cheia para mim, Douglas. Olha só, não é o Torricelli? Final ao quadrado igual a inicial ao quadrado, mas 2 vezes A vezes ΔS? Beleza, então o que acontece? A inicial é zero, a aceleração é G e o ΔS é H. Então você tem que a velocidade final vai ser raiz quadrada de 2GH. Vocês repararam que eu coloquei a orientação para baixo? Exatamente. Fica aí, de novo, olhando para mim. Fica aí uma dica minha, galera. Eu sempre vou orientar o movimento a partir do movimento inicial. Se não tinha movimento inicial, e eu sei que a tendência do movimento era vertical para baixo, eu vou orientar para baixo. Pica-Pau, e se o movimento for vertical para cima? É o próximo assunto. Vamos lá? Olha só. No próximo slide, eu tenho um lançamento vertical. Cara, então eu vou orientar essa trajetória para onde? Olha, o movimento inicial não é para cima, eu vou orientar para cima. Legal? Então significa que a velocidade inicial vai ser positiva e a aceleração vai ser negativa. Quando ele chegar no ponto mais alto, vai acontecer a inversão do movimento. E lá,
Deixa de existir aceleração? Não, a aceleração continua existindo. Mas, olha só, devido exatamente à presença da aceleração, ele começa a cair. Volta para o ponto de origem. Volta com uma velocidade negativa e uma aceleração negativa. Espera aí, pica-pau. Durante a subida, então, o movimento é retardado. E durante a descida, o movimento é acelerado. Exatamente. A orientação da trajetória, eu adotei para cima. Tá? Eu, como falei para vocês agora há pouco, qual que era a dica? Orientar a partir do movimento inicial. Como o movimento inicial é para cima, adotei a orientação para cima. Show? Para calcular o tempo de subida, vou utilizar as informações baseadas na orientação. Então, lá, no ponto mais alto, a velocidade é 0. E a aceleração é a gravidade, que está negativa, então menos g. Daí eu vou ter que o tempo de subida é v0, y, porque é a velocidade vertical, sobre a gravidade. Ok? Se o corpo retornar e parar no ponto do lançamento, ou seja, voltar ao mesmo nível do lançamento, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Por que é simétrico? Porque a aceleração é a mesma. A mesma aceleração que freou ele na subida, acelera ele na descida. Então, o movimento é simétrico. O tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para descer. Mas eu posso estudar coisa genérica, ou seja, e se ele continuar o movimento? Cara, então você vai fazer análise pelas equações gerais. Por isso que eu te falo, sabendo move, você calcula balística, você desenvolve balística. Tá joia? Você adotou uma orientação para a trajetória. Então você sabe uma posição final, uma posição inicial, a posição máxima, você sabe o sinal da aceleração e o sinal da velocidade inicial. Aplique aí, ó, tá? Equação sorvetão ou Torricelli. Beleza? A gente vai treinar em exercícios. Tá? Em sala de aula a gente vai treinar nos exercícios. Legal? Tá. Agora, moçada, o terceiro movimento é chamado lançamento horizontal. O que é lançamento horizontal? Você jogar um corpo cujo movimento inicial dele era horizontal, um V0. Um V0 na direção X. Beleza? Esse corpo vai cair, tá? Mas ele cai e anda lateralmente. Nossa, pica-pau, então acontece duas coisas. À medida que ele anda, ele cai. Anda, cai. Anda, cai. Então o que vai acontecer? Cara, você vai ter movimento em duas direções. Beleza? E aí entra Galileu, mostrando pra gente a ideia do... Olha lá. Primeiro, desculpa, a ideia das orientações e Galileu falando a respeito do princípio da independência dos movimentos. O que é o princípio da independência dos movimentos? Eu tenho movimento em duas direções, o eixo X e o eixo Y. Como eu disse para vocês, eu oriento a partir do movimento inicial. O movimento inicial é para a direita, então X positivo para a direita. Só que ele vai começar o movimento para baixo também, então Y positivo para baixo. Show? E o princípio da independência diz que você pode estudar o movimento vertical e o horizontal separadamente. Eu vou fazer isso. Então, moçada, primeiro eu vou estudar o tempo de queda, que é vertical. E olha que legal, o ΔS vertical, y, é igual ao V0, y vezes t, mais metade da aceleração y vezes t ao quadrado. Quem que é o ΔS y? É o h. Então, pô, é a altura que ele vai cair, velho. Quem é a velocidade inicial na direção y? Não tem, ele só tinha velocidade horizontal. Quem que é a aceleração na vertical? É a gravidade. Então, simplificando, você chegou na equação que é a mesma da queda livre. Nossa, pica-pau. Então, se eu abandonar um corpo e lançar um corpo horizontal da mesma altura, eles vão chegar juntos ao solo, porque tem a mesma equação de tempo, que envolve apenas raiz quadrada de 2 vezes a altura de queda e a gravidade. Beleza? Mas posso calcular também aqui o quê? O alcance. E o alcance é o quão longe ele vai. Quão longe o corpo vai? Quanto mais tempo ele ficar no ar, mais longe vai. Quanto mais rápido você jogar, mais longe vai. Então lá, do que depende o alcance? Da velocidade de lançamento, V0x, e do tempo que ele fica no ar, tempo de queda. Beleza? Tá? E o último lançamento, moçada, é o lançamento oblíquo. Vou jogar um corpo, lançar um corpo, beleza? E qual vai ser a trajetória que esse corpo vai adotar? Vai ser uma parábola, que bonito. Já orientei para vocês, tá? Como ele vai ser lançado obliquamente, quer dizer, nem na vertical nem na horizontal, eu vou decompor a velocidade em x e y. Tá ok? Ora, no eixo x eu vou adotar positivo no sentido do movimento inicial. No eixo y eu vou adotar positivo no sentido do movimento inicial. Então, poxa, cara, tá aí, né, as orientações da trajetória. Que legal.
essas componentes de velocidade, então, são V0x, que é o V0 cosseno de alfa, e o V0y, V0 seno de alfa. Aonde que eu vou usar isso? Olha que legal, moçada. Esse movimento, quando o corpo chega no ponto de altura máxima, ele não para. Porque se ele parar, ele cai verticalmente. E não é o que acontece. O que acontece é que quando ele chega no ponto mais alto, ele continua tendo a componente horizontal de velocidade, V0x. Tá joia? Tá, aí, o que acontece? Vamos lá. O tempo que ele leva para subir. O tempo que ele leva para subir é a análise vertical. Então, é o V0y sobre g. O tempo que ele fica no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, 2V0y sobre g. Lógico, aqui nós estamos falando da situação dele voltar ao mesmo nível. Se ele não voltar ao mesmo nível, o uso das equações genéricas do MOVE. Tá? Você tem orientação, você consegue desenvolver movimento. Tá ok? Ora, cara, e aí? A altura máxima, vou calcular usando Torricelli. Na altura máxima, a velocidade vertical é zero. A inicial é o V0y. A aceleração na direção y é menos g, contrária à orientação. Então, vou calcular o ΔSy, que é a altura. E aí eu chego lá, que a altura máxima é V0y ao quadrado dividido por 2g. E o quão longe ele vai? ΔSx é o V0x vezes t. Mas por quê, pica-pau? Porque na horizontal o movimento é uniforme. A aceleração atua só na vertical. A aceleração é a gravidade. Então, a aceleração é a gravidade que atua vertical para baixo. Eu orientei a trajetória para cima. Então, por isso que a aceleração aparece como negativa. E na horizontal, não tem aceleração. Então, o que acontece? Mu. E aí, mu, você tem uma equação só, sorvete, que está ali representado simplificadamente como ΔS igual a V vezes T. Qual a velocidade? A horizontal, V0x, vezes quanto mais tempo no ar, mais longe vai. Então, tempo total. Tá bom. Então, V0x, que é o V0 cosseno de alfa, e o tempo total, 2V0 seno de alfa sobre g. Fizemos o desenvolvimento, moçada, chegamos lá que o alcance máximo é V0 ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo dividido por g. 2 vezes o ângulo? Então, você saberia me dizer qual que é o melhor ângulo de lançamento? Ou o ângulo que vai te dar o maior alcance? 45 graus. Por quê? 45 graus, alfa, 45 vezes 2, 90. O seno 90 é o maior valor do seno, que é 1. E aí você, então, obtém o alcance máximo quando o lançamento é feito a 45 graus. Galera, com isso, a gente abordou aí MOVE, velocidade média, aceleração média e balística. Legal? São os temas de movimento que nós vamos tratar nessa primeira aula. Muito obrigado, até a próxima!